Vou falar de um assunto que ninguém quer tratar. O tal argumento me foi inspirado por Dom Lauro Tisi, arcebispo de Trento, minha diocese de origem. Todo ano ele escreve uma carta aos diocesanos por ocasião da festa do padroeiro, São Vigílio. O tema desse ano foi a vida além desta vida. Cito neste vídeo alguns trechos dessa carta que ele escreveu. Quando conheci a Ana, é o nome fictício, no início da minha visita pastoral, ela não tinha muito tempo de vida. O marido e 4 filhos, um empreendimento familiar bem-sucedido, muitos sonhos ainda a serem cultivados. De repente, de forma agressiva, o início da doença e um final já marcado. Ela pediu-me que ministrasse a unção dos enfermos, porque queria recebê-la diante dos seus filhos. Ela disse, quero mostrar a eles como dar o último passo de uma católica praticante, na certeza de que, na verdade, não é o último passo. Seus olhos marejados de lágrimas, dizia o bispo, mas cheios de coragem e de esperança, permanecerão no meu coração, quase como se gritassem através daquelas pupilas brilhantes que o amor dado e recebido é um tesouro bonito demais para ser imaginado como um beco sem saída, como um ticket de passagem com tempo limitado. O amor é a garantia da sobrevivência. Nada nem ninguém pode apagá-lo. A vida daquela mulher, tirada cedo demais, já é algo eterno. Em seguida, Dom Lauro cita o caso de um rapaz morto tragicamente enquanto escalava montanhas. Ele traz o conteúdo de uma carta que a mãe dele escreveu aos jovens socorristas voluntários que com muita dificuldade, sacrifício, dedicação e até com o risco da própria vida, recuperaram o corpo, devolvendo, apesar de morto, aos afetos familiares da maneira mais digna possível. Pensando na morte precoce desse jovem desportista, fez lembrar ao bispo a dor de muitas outras mães que choram a morte dos jovens soldados que são obrigados a empunhar as armas e partir para a guerra. O bispo escreveu, penso em outras mães, as mães daqueles que são pelo menos 1 milhão, que nos últimos anos lamentaram a morte de um filho na guerra na frente russo-ucraniana. Pouco mais do que meninos, adolescentes, forçados a pegar um rifle, sacrificados na cerca das fronteiras banhadas por um rio, onde o sangue de inocentes se mistura com a ferocidade absurda daqueles que os enviaram para o massacre. Depois de citar muitas outras mortes trágicas, o bispo se interroga. O que será daqueles que fecham definitivamente os olhos à luz terrena, vítimas de uma morte justa porque foram levados prematuramente pela doença ou esmagados pelo ódio étnico, político ou econômico? O que será deles? O que será de cada um de nós após a morte? Seremos realmente relegados a um tempo atemporal e eterno? É fácil pensar na eternidade como uma manhã distante. A imaginamos além do limiar da morte, após a qual, hipoteticamente, haveria uma possível salvação. E, no entanto, o Evangelho, segundo João, sussurra algo surpreendente. A vida eterna começa agora. Nas palavras de Jesus, quem crê tem a vida eterna. Quem come minha carne, quem bebe meu sangue, tem a vida eterna. Portanto, já agora, aqui. Não nos é dito como será a ressurreição, mas sim
o que acontece com aqueles que creem. Deus é o Deus da vida, e se você está nele, entra na vida verdadeira. Uma vida que não precisa mais de espaço nem de tempo. Estar vivo, então, significa experimentar o modo de viver e agir de Jesus. A eternidade, para aqueles que creem em Jesus, o Filho crucificado e ressuscitado, não começa apenas após a morte corporal, física, mas no momento histórico presente, no aqui e agora, apesar de toda a sua precariedade e fragilidade. A ressurreição não requer visões celestiais, basta saber disto que quem está em Cristo, mesmo se morrer, vive para sempre. Precisamente porque a vida eterna já está aqui, operando em nós. Aí o futuro deixa de ser assustador, se torna certeza sobre o qual podemos construir nossas vidas no espírito de doação, como Jesus fez. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém que é capaz de dar a sua vida pelos seus amigos, como fez Jesus. A vida eterna, portanto, não é um depois cronológico, mas uma realidade viva e presente. É Cristo ressuscitado que nos comunica a sua vida, a vida de Deus, aos irmãos, irmãs, uns dos outros. A partir de agora, nós podemos experimentá-la sempre que escolhemos amar e doar-nos, entrar na lógica do ressuscitado, podemos conhecer a eternidade. Daquele que aqui agora oferece sua paz, como Papa Leão XIV nos assegurou assim que ele tomou o leme da barca de Pedro. A vida eterna não é uma espera passiva por uma realização futura, mas uma realização dinâmica, pessoal, concreta, expressa no presente. É nesse hoje que podemos perceber sinais da vida eterna. No esforço, nos amados que nos precederam, no cuidado das relações com os outros, na liberdade que Deus nunca cessa de nos conceder, até a última hora. A morte, então, não é um fim, mas é um novo chamado do amor, um convite a confiarmos definitivamente e nos confiarmos a Ele. Isso é testemunhado pelas vidas transformadas, pelos gestos simples e profundos daqueles que sabem morrer na fé. Como aquela mãe que ensinou seus filhos e a nós a enfrentar o passo final. Com outras irmãs ingênuas e desencarnadas de paraíso etéreos, a fé cristã afirma a ressurreição do corpo, a identidade pessoal de cada pessoa, de cada um de nós, que não se apaga, mas que, ao contrário, dá vida à grande comunhão com outros irmãos e irmãs que cruzaram o limiar da morte. Às vezes dizemos, o importante é ter saúde, mas sabemos bem que existem pessoas perfeitamente saudáveis que não desfrutam da vida, sentem a opressão de viver. Certamente a saúde é importante, claro. Quando falta é que nós nos damos conta disso. Mas, paradoxalmente, pode faltar saúde e a vida pode estar presente. Mais de uma vez vi homens e mulheres se aproximarem da morte com serenidade, até mesmo em alguns casos com alegria. Precisamente porque estão habitados pela vida de Deus, são habitados pela vida de Deus. A outra vida de Deus, dada a nós em abundância na humanidade de Jesus, desloca nossa lógica, é a vida na qual você escuta. Escutar é beleza, como ato de aprender. Se revela não como ato de fraqueza, mas como uma dimensão de força, porque escutar e aprender saboreia a vida. Esta é a bela, a bonita vida de Jesus. E quando você vive na escuta, no perdão, no serviço, você já tem um antegozo da vida abençoada do céu. Você a saboreia em sua plenitude, você sente sua adrenalina curadora.
quando escolhemos a gratuidade e nos colocamos à disposição, não estamos realizando uma operação pela qual merecemos elogios. Estamos simplesmente dando um passo para aquela vida eterna já em ação, que pode se tornar nossa vida aqui. Em cada Eucaristia, nós nos alimentamos com o pão da vida para levar para casa o ensino de vida de Cristo, cheio de dom, de perdão, de serviço, de generosidade, de sorriso, de abraço e tantas outras coisas. É a capacidade de ir além dos limites para contemplar o bem presente nos outros. Porque em cada um de nós há uma centelha do eterno, do divino, própria e específica de cada pessoa, que nenhum outro ser humano tem. Isso é verdadeiramente fantástico. Termino por aqui a primeira parte desse vídeo. Espero encontrar você no próximo, na segunda parte, para completar e finalizar a nossa conversa sobre esse assunto.